Fala, meu amigo advogado. Nesse vídeo nós falamos sobre assinatura digital. Entrevistamos sócio fundador de uma empresa que faz mais de 10 mil assinaturas por dia. E ele conta pra gente alguns detalhes, os bastidores das assinaturas digitais, como, por exemplo, diversas formas, negócios que estão sendo assinados digitalmente e que estão gerando um passivo no futuro extremamente expressivo. E ele conta como, por que disso está acontecendo. Então o vídeo está super legal. Tenho certeza que você vai tirar bons insights aí para o seu escritório. Lembrando a você que este é apenas o corte de um podcast que nós gravamos semanalmente aqui na TreeMind, sempre com convidados, advogados que estão começando até aqueles mais experimentados, que já tem mais de 100 advogados no escritório, e a gente fala sobre insights de negócio, como captar clientes na advocacia, marketing jurídico e outros diversos assuntos. Legal. Então vamos lá. Cara, eu vou começar já fazendo uma pergunta que eu sei que vocês devem estar enjoados de responder, tá? Mas que é uma situação que aconteceu, a gente estava falando dos bastidores aqui para dar um contexto. Um amigo nosso, empresário bem sucedido, não vou citar o nome dele aqui, ele é mais conhecido como Juninho, mas eu não vou citar o resto do nome. Mas ele também não ouve nosso podcast, porque é um podcast focado para advogado, né? Mas, cara, aqui numa situação muito natural, assim, ele, cara, se perdeu totalmente entre as inúmeras, né, formas aí de a gente entender o que é uma coisa, o que é outra. Então, a pergunta que eu quero começar te fazendo, Fabrício, de maneira muito resumida, para você explicar qual que é a diferença entre assinatura digital, certificado digital que a gente usa para emitir a nota, né, da empresa, né, que a gente usa para o nosso negócio, versus CPF, que já tem outra finalidade. Aí a gente tem a assinatura eletrônica, que tem muita gente confundindo, certo? E depois a gente entra em contrato digital. Vamos falar só sobre essas primeiramente para deixar claro de uma vez por todas, para quem ainda não entendeu as variações, qual é a diferença entre elas? Perfeito, é uma pergunta que o André depois vai poder complementar, né, André? Na verdade, sim, hoje a nova legislação traz a questão da assinatura eletrônica. Todas são assinaturas eletrônicas, tá? Aí ela tem os níveis de autenticidade entre elas. Então, uma assinatura, vamos começar com a assinatura mais simples. É uma assinatura como se fosse um visto do passado no papel, um visto. Essa é uma assinatura eletrônica que você recebe um contrato para assinar, digita a sua senha e assina esse documento, esse instrumento. Perfeito? A próximo nível, que daí a gente começa a entrar nos certificados, né? Que é uma assinatura que tem uma autenticidade de um terceiro. Então, por exemplo, ou uma certificadora, no caso de CP Brasil, ou um cartório que valida que você é você. A certificadora é tipo o Serasa, assim que a gente conhece pra caramba. A ICP Brasil, na verdade, tá? Tá. É um certificador. Então, voltando, primeiro a eletrônica é onde que você faz um cadastro e você diz que você é você para assinar com outras pessoas. Tá? Perfeito. O outro nível, que já é um pouquinho acima, que tem uma autenticidade do signatário, é um terceiro de fé pública, no caso do cartório, ou um certificador, governo federal, que diz que você é você. Tá? Perfeito. Perfeito? Qual que é a diferença entre das três, provavelmente dito? É na hora que você vai assinar um instrumento jurídico. Então, por exemplo, você vai assinar uma alteração na junta comercial. A junta comercial exige o certificado digital. Ou seja, ela exige alguém dizendo que você é você mesmo. Exatamente. E não apenas você dizendo, não, eu sou eu. Tem que ter alguém que confie naquilo. Okay? Exatamente. Por exemplo, Bacana. A gente tem um cliente que é um parceiro da XP que assina os instrumentos de troca de sócios, né? A questão societária. Eles assinam com o nosso certificado digital, que é a CAI Digital, que o cartório diz que é ele. Tá? E aquele instrumento faz a alteração contratual no cartório e não na junta comercial, que também é comum, né? E faz essa alteração, agilizando muito o processo. E aí, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóveis. Compra e venda de imóveis, ele já precisa fazer a assinatura, mas passar por um cartório. Então, a assinatura digital ela tem uma validade até um certo ponto, mas vai ter que chegar no cartório e fazer no cartório, não no modo antigo. Né? No contrato de locação, a maioria, 99% das imobiliárias que a gente atende no Brasil, trabalham com assinatura eletrônica simples, etc. Escritórios de advocacia utilizam também para uma série de instrumentos, mas em alguns instrumentos, como envolve governo ou envolve uma compra de imóvel, aí tem assinatura. Então, cada assinatura tem uma finalidade. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para a gente avançar um pouquinho do ponto de vista tecnológico. A gente fala com muito advogado que já sabe usar, né? Então o cara já está acostumado e tal, para o cara não achar que isso aqui é só mais do mesmo. Uhum. Cara, por trás dos bastidores, a gente sabe que sempre tem alguma questão, eventualmente, né? Se tem, vou perguntar para você de maneira aberta. Porque eu vi até muita gente comentando, falando, mas o cartório, por exemplo, vai continuar sempre sendo cartório, eles não vão deixar que a assinatura digital invada o campo deles, né? Como você bem citou agora dos imóveis. Para onde está caminhando? O que tem por trás dos bastidores que, tipo, a gente já podia, por exemplo, estar assinando, né, uma transferência de imóvel, um negócio mais complexo,
e está utilizando a assinatura digital? Para onde a gente está caminhando? Então, essa é uma pergunta de $1 milhão. E boa. Na verdade, vai assim, demonstrar, inclusive, os avanços da própria Câmara Digital. Exatamente. O Brasil poderia estar mais avançado nesse aspecto? Sim. Né? Já tem legislação para isso? Tem, sim. Né? Mas existem os interesses de grupos que, claro, que defendem por um momento ou outro, necessitam. Os cartórios defendem porque eles têm a fé pública para validar. Mas os advogados também têm fé pública para validar. Né? Então começa a ter esses instrumentos. Por exemplo, aqui no Paraná, a junta comercial aceita apenas uma plataforma. Né? Poderia aceitar outras plataformas. Por que não? Porque blindar só numa. Né? Criar formatos de blindagem. Então é questão mais... Mas isso ao longo do tempo é que nem aconteceu com Uber. Né? Chega uma hora que não tem como segurar isso. É uma tendência, ela vai passar. Né? Então, e esse instrumento, a plataforma digital, no caso da Câmara de Contratos, ela vem para ajudar o dia a dia. Simplesmente, ela não é uma ferramenta, uma mega... Não, é uma ferramenta que vai ajudar a evitar um motoboy, a papel, troca inclusive do instrumento. Quando eu mando para você um e-mail do instrumento e você me devolve, pode ter uma alteração. Perfeito. Então ali ele ajuda que todos assinem o mesmo documento sem alteração. Perfeito. Né? Porque acontece muito disso. Então o objetivo é esse, a tendência é essa. Tá. Não tem como... Deixa eu até fazer uma relação com uma situação que eu tenho em casa a relação, porque a minha esposa tem 2 irmãos que moram em Londres já fazem muito tempo, né? Fizeram a vida lá. E eles, toda vez que tem que vir fazer alguma coisa no Brasil, alguma movimentação, um imóvel, qualquer coisa, eles têm que mandar uma procuração cada vez mais específica. E aconteceu porque eles estavam reclamando, sabe? Então, puxa, a procuração que eu fiz para minha mãe, que dava plenos poderes há 5 anos atrás, não vale mais para o banco, porque era uma movimentação financeira, o banco pede. Bem específico, citando aquilo ali. Sim. E aí o cara fala para mim que, cara, é complexo, ele tem que ir lá no cartório em Londres, né, para autenticar, então tem que ser num cartório específico, eu não lembro dos detalhes, você vai saber melhor do que eu, e aí ele manda para o Brasil, e se não, dependendo do que for, o Brasil aqui não aceita. Então o banco fala, não, isso aqui não funciona. Pergunto a você, como é que está essa relação internacional? Porque seria um dos grandes avanços, né? Se a gente tivesse, por exemplo, o digital reconhecido internacionalmente. Existe algum órgão, esse CP que você falou, né? Na verdade, eu vou te dizer, a gente já faz isso. Vocês já fazem isso, tá? Sim, a nossa CAE Digital, ele vai na embaixada, ele entra no nosso site, CAE Digital, faz a compra, a aquisição do certificado eletrônico nosso, a CAE Digital, vai na embaixada onde ele estiver, americana, Itália, onde ele estiver, faz a assinatura uma vez e ele passa a ter esse certificado por 3 anos. Aí ele pode fazer procurações, etc., da onde ele estiver, não precisa mais vir. Vários donos de imóveis, que são clientes nossos, proprietários de imóveis que têm relacionamento com imobiliárias nossas, assinam procurações, contratos de compra e venda, tudo de onde estão. Esses dias teve uma menina da Espanha que precisou fazer, né? Ela foi na embaixada, fez a chave e assinou de lá, não precisou vir aqui. E aí, durante 3 anos, enquanto tem o certificado, depois é renovável, ele pode assinar de lá. Então, ele pode abrir procuração específica para A, para B, para C, para D, e pode assinar por lá. Até, em alguns casos, alterações contratuais que não passam pela junta comercial. Porque tem contratos sociais que passam apenas por cartório. Né? É feito em cartório, que não é tão comum, mas existe. Né? A questão da energia, né? Com o nosso amigo lá do Master, existe essa possibilidade. Ou como o próprio Marquinhos, né, da Valore, que a gente está conversando com eles, eles podem fazer todas as alterações dos societários deles pela nossa plataforma. Né? Não precisa mais ficar saindo. O cara tá viajando. Tá, o cara legal, parar, bem né? legal. Cara, de fato, né, como a gente tinha falado nos bastidores, tem muita gente ainda procurando, muita gente que não entende sobre o assunto e vai permanecer por um bom tempo, até que aquilo se torne tão normal, né? Acho que é uma questão até de geração, né? Se pegar a geração um pouquinho mais jovens por mais tempo aí, eles não estão vivendo essa assinatura digital. Para eles é muito no fio do bigode ainda. No fio do bigode não, no papel, né? Que você vai lá e tem que assinar para realmente fazer sentido aquilo, né? Agora deixa eu te perguntar, que avanço que a gente teve na pandemia, nesses últimos 1 ano e meio praticamente aí? Ela acelerou, né? Ela entrou numa esteira de aceleração porque as pessoas não queriam mais sair de casa. Né? Então, por exemplo, as imobiliárias. Muitas imobiliárias que não eram nossos clientes, muitos escritórios de direito de advocacia não eram nossos clientes. A própria Demilar, que é um cliente fantástico nosso, tinham que continuar os processos e as pessoas todas trabalhando em casa. Então, tinha que fazer contratos de home office, contratos com clientes, venda. Então eles vieram por uma tendência, uma necessidade.
As pessoas, os senhores, não queriam mais sair de casa para ir no cartório. Então as imobiliárias começaram a pegar a assinatura pelo aplicativo, pelo celular, né? E avançou demais esse processo. Ele acelerou, na verdade. Tá. Foi Mas acelerou o que já tinha ou nós tivemos, por exemplo, mais uma... Porque eu vi algumas notícias que circulavam, assim, que o judiciário, por exemplo, começou a aceitar. Mas o que eles passaram a aceitar que eles não aceitavam? O que mudou de fato? O judiciário passou a aceitar, por exemplo, no caso de um certificado digital, você fazer por videoconferência, o que antes não era possível. Legal. Eles começaram a aceitar a questão da gravação, né? De você poder fazer uma videoconferência e ter validade legal essa videoconferência, essa gravação no processo, que ela é anexada ao processo, a um documento, a um instrumento jurídico. Que é aquilo que você falou super legal do cara assinar falando, né? Assinar será assinatura por ditado, sei lá, como é que chama isso? O doutor André pode falar aqui. Como é que é Na isso? verdade, é assim, tem um pouco de diferença nesse sentido, Gui, ainda, porque essa questão que a gente está falando do assinar digital, ela é, na verdade, um contrato virtual, né, onde as partes, por meio de vídeo, acabam fazendo tratativas e formalizando um contrato e você assina o arquivo do vídeo de forma digital. Isso é uma outra situação. Tá? Entendi. O que o judiciário passou a aceitar agora, na verdade, e até de uma forma mais tímida ainda, é validações de alguns determinados atos que seriam cumpridos obrigatoriamente dentro de cartórios. Então, por exemplo, para você assinar hoje uma escritura pública de modificação de venda, de alienação de um imóvel, você tinha que ir na frente de uma pessoa que goza de fé pública do ponto de vista legal, dar a tua manifestação de vontade e o escrivão colher esta manifestação de vontade e redigir através de uma escritura pública, certo? Isso era feito no ambiente cartorário. O que o judiciário passou a aceitar foi: eu vou conectar estas pessoas de uma forma virtual e aí eu colho esta manifestação de vontade para redigir um termo de uma escritura pública através do meio virtual. Ainda é muito tímido o que foi aceito, tá? Entendi. A gente está vendo aqui que a coisa está muito... São 2 tempos praticamente. São 2 tempos. Okay. Nossa, a gente está falando de um contrato virtual assinado entre partes, né, particulares, e a gente está falando de uma situação aqui cartorária que eles simplesmente abriram só uma janelinha ainda, né? Tem uma série de coisas ainda muito, muito maior para evoluir ali dentro dessa circunstância, tá? O que você diria, assim, ainda nessa linha, Fabrício, que são segmentos que carecem? Você citou alguns aqui, né, que dependem ainda muito da certificação, né, daquele intermediário, para poder dizer, olha, realmente tem alguém aqui que validou, você é você mesmo, né? Alguns segmentos estão muito óbvios, mas tem alguns que carecem muito ainda, que, puta, o mercado é gigantesco e que não entrou ainda no digital? Tem, um mercado absurdo é da questão de alteração contratual. Abertura de empresa, fechamento de empresa e alteração contratual. Isso ele está blindado pelas juntas comerciais, aceitando apenas uma plataforma, que poderia realmente abrir o mercado. Entendi. Né? Hoje os contadores eles têm essa limitação, porque eles, por exemplo, aqueles contadores que, na verdade, trabalham mais com associações, com sindicatos, fazem o contrato em cartório. Né, associações. Mas a maioria das empresas, startups, etc., fazem a abertura numa junta comercial. Perfeito. E aí nós estamos ali limitados, né, nesse aspecto. A nossa plataforma atende todos os requisitos para fazer alteração contratual com fé pública, com validade legal, instrumentos da autenticidade do signatário e do documento. Legal. Mas a gente tem essa limitação, que eu espero que ao longo do tempo isso abra também, né? Bem legal. Você sabe que quando eu estava preparando a pauta, eu vi algumas pesquisas, e as pesquisas indicam muito a forma como as pessoas estão procurando, né, buscando informação. Aí eu vi assim, assinatura digital para concursos, assinatura digital receita médica, eu vou te perguntar aí, assinatura digital para engenheiros. Essa eu fiquei encucado, eu falei, puta, será que é da obra mesmo pro cara? E aí, esses 3 segmentos, por que os caras estão procurando isso? Porque ainda tem dúvida, por exemplo, concurso já funciona? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá. Nós fazemos a assinatura digital para diploma digital. Nós somos um dos os únicos, só tem uma que é uma instituição pública que faz a assinatura digital para certificado, para diploma digital. Né? Nós fazemos já. Para contrato registrado, né? Para todos os tipos de contratos registrados que existem, que passam inclusive pelo cartório, registro de títulos, documentos, enfim, né? Todos esses a gente já faz. Aí tem algumas limitações. Você pega essa de assinar o médico assinar Tem a pesquisa assim, médicos, ele tá assim, assinatura digital para médicos, como funciona? Então eu imagino que é um médico procurando, tentando entender, por causa da telemedicina principalmente, né? E receita médica. Isso, a gente tem hoje, para receita médica. Legal. E os médicos assinando. Temos para receita médica,
No segmento imobiliário, a gente tem um universo absurdo. Mas, por exemplo, esse da receita médica, só curiosidade, o cara já chega na farmácia, tá valendo, a farmácia está entendendo aquilo, porque ele tem que pegar aquela receita. Tem um procedimento para isso, né? Tem todo um procedimento para isso, né? Então, existem algumas regras que a gente já está enquadrado para poder apresentar isso daí. Né? Aparece visualmente a assinatura dele ou não? Aparece, na verdade, para a receita médica ele só pode assinar com a chave CP Brasil. Entendi. Né? Ele assina, e aí aquele hash, quando ele consulta dentro do site ali, ele coloca, ele traz que aquela assinatura é verdadeira para aquele instrumento que ele assinou. Ele tem como certificar, então fala, pô, opa, isso aqui vale. Todo o processo deve ser certificado. É a mesma coisa do diploma digital. O aluno pode pegar a hash do diploma dele, mandar para uma empresa, e a empresa pode pegar esse hash ou QR Code e ver se aquele diploma é verdadeiro. Né? Legal. Que tem uma regulamentação do MEC. O MEC tem as regulamentações para isso. Nós estamos enquadrados. Mas tem muito mercado. Nós lançamos agora o contrato registrado. Esse é muito legal, porque ele ajuda, acelera o processo em vários aspectos. Aí. Cara, que bacana. Eu fiquei pensando só no seguinte, né? Como várias coisas precisam acontecer, né? Em termos até de cultura, porque você pega ali a receita médica, mas para levar na farmácia o cara precisa da receita física, então você vai ter que imprimir. Entendeu? A bem da verdade, Gui, a bem da verdade... Porque tem que preencher, não tem? Que o cara bota um carimbo. Mas a bem da verdade, até a aceleração em relação à assinatura digital por conta de receitas médicas, ela foi uma decorrência da própria pandemia. Perfeito. Porque a gente tinha muita gente em situação de isolamento, né, e com risco de, enfim, pessoas mais idosas, com mais idades, que estavam precisando fazer compras online em farmácia. Olha aí, que legal, cara. Que surgiu a necessidade. E aí veio uma MP do governo e acabou abrindo esta possibilidade, porque até então não existia. Então foi uma coisa da própria pandemia, sabe? Animal. E aí veio, depois dessa MP que foi convertida no finalzinho... pensado o cara comprar online um remédio controlado, como é que faz? Pois é. Só se tiver com a receita online. E agora, de fato, né? Surgiu essa questão. E daí essa MP foi transformada em lei, que acabou, inclusive, afastando toda essa questão esse dilema que existia, né, entre assinatura digital e eletrônica. Tudo passou a ser de forma digital, assinatura digital, e começou a dividir lá entre assinatura avançada e assinatura qualificada. E esta aqui, a legislação exige para questões de atestados médicos e de receitas médicas, ela é qualificada, que é aquela que é emitida com o certificado digital emitido pelo governo, que é a ICP Brasil. Cara, que interessante. Me parece, vendo você falar, que essas nivelações, esses níveis de complexidade da assinatura já estão começando a ser criados para regulamentar vários mercados que têm tipicidades, né? Tipo da farmácia. Puta, mas o cara precisa saber se foi realmente o médico que receitou, se tem validade. Aí ela entra nesta mais completa, que é a mais avançada, talvez, né? Exato. E essa aqui é a mais avançada, e ainda esta avançada, para você ter uma noção da complexidade da coisa, ela se divide em 5 níveis. Os certificados digitais emitidos pela ICP Brasil hoje é o famoso A1, A2, A3, A4 e A5. São 5 níveis. E o que muda aqui dentro disso tudo? A criptografia e a forma como você faz a assinatura. Uma é extremamente digital e a outra não, é por hardware mesmo, sabe? Não é por software apenas. Então tem uma série de situações. A gente sai da A1, que é emitida pela ICP Brasil, tá? Que é a A1, que é mais simples, até a A5, que ela tem um nível de criptografia bem mais avançado e ela é feita por hardware, não por software. Então, uma particularidade aqui, como a gente nasceu posterior a essa evolução da certificado digital, a nossa chave digital da Câmara de Contratos, que é a CAI Digital, ela já nasceu com todos esses níveis de segurança, todos eles, numa chave única. Né? E ela é toda digital. E uma particularidade dela, vou dar um exemplo de um cliente uma imobiliária, não vou falar o nome da imobiliária aqui, mas ela sofreu um processo que uma pessoa assinou um contrato de locação e depois não queria pagar. Aí a advogada dela veio e trouxe, não, mas ele não fez essa chave do cartório. Aí nós fizemos o laudo, fomos fazer a análise, esse senhor fez a chave em Santa Catarina, e aí a gente pegou o laudo do nosso parceiro cartório, que fez a liberação da assinatura dele, e lá tinha a digital do senhor, a imagem do senhor, e o cartório ainda pergunta se ele tem, se ele está apto a assinar as coisas em nome dele. E foi validado. Ou seja, incontestável que foi ele que fez. A advogada simplesmente falou assim, não tenho o que fazer. Ou seja, ele... Mas foi uma boa tentativa, né? Mas ele tentou, porque ele não sabia como é que era, a advogada também não sabia. Sim. Então ele tentou dar um bypass aí, né? Mas o que aconteceu? Ele foi pego enquadrado.
Contanto que o advogado falou, não, tá certo, o senhor foi lá, sim. E tinha a foto dele lá, tinha um vídeo dele lá. Então, assim, ela é incontestável. Isso que eu falo, né? A questão legal e jurídica é incontestável. Não tem o que discutir. Vai dizer que você não foi lá, você não disse que você pode assinar os seus instrumentos. Não tem o que fazer. Né? Então, isso é uma coisa legal. E cada tipo de contrato tem uma necessidade. Agora, imagine se... nós temos clientes que assinam com 7 mil funcionários, todo mês o Olerite. Nossa plataforma serve para isso também. Então, todos os funcionários têm um aplicativo instalado e recebem o Olerite. Aí todos os funcionários assinam. É uma assinatura simples eletrônica. Porque já tem rastreabilidade. O cara já é contratado, já tem contratos assinados. Ele só precisa assinar o Olerite. Perfeito. Né? Então, o sistema automaticamente manda, todo mundo recebe, todo mundo assina ao mesmo tempo. O pessoal do RH simplesmente olha e fala assim, opa, tá todo mundo assinado. Tá, ok. Que massa, que massa. É o que eu sempre falo, né, Gui? A gente tem necessidades de assinatura de acordo com o negócio que está sendo formalizado, né? Você não precisa de uma assinatura com certificado digital num controle de ponto. Mas você vai precisar de uma assinatura com certificado digital, com autenticidade do signatário, para formalizar um contrato de milhões, de bilhões, ou qualquer coisa que seja, até uma compra do imóvel, né? Perfeito. Então, são situações que são distintas, né? Bem e legal. dentro daquilo que a lei traz, eu sempre faço um paralelo, em termos de assinatura simples, avançada e qualificada, com os modelos tradicionais de assinatura que nós temos e com reconhecimento da autenticidade do signatário, sabe? A assinatura simples seria mais ou menos como eu estivesse aqui dentro do teu escritório, assinando um documento entre eu e você e a gente se reconhecendo como signatário. Eu apresentei meus documentos para você e você me reconheceu. A assinatura avançada seria aquela assinatura onde eu fiz a assinatura aqui dentro do teu escritório e a gente reconhece firma por semelhança dentro do cartório. Né? E a qualificada, que é a mais avançada, que ela só é emitida pela ICP Brasil, ela seria mais ou menos como se fosse o reconhecimento de assinatura por verdadeiro. Tá? Então eu teria ela aqui, nós dois assinamos o documento aqui, vamos no cartório presencialmente, apresentamos a nossa documentação, nos identificamos perante o escrivão e ele nos reconhece como sendo nós e autentica aquilo por verdadeiro. Dizendo, olha, realmente foi o Guilherme que fez a assinatura desse negócio e eu reconheço essa assinatura como verdadeira. E aí, bem em cima disso, por isso que eu falei, a CAIA Digital, que é a nossa assinatura, ela passa por esse último nível. Você faz o processo digital, vai no cartório uma primeira vez, assina por verdadeiro, não por semelhança, tem que realmente a pessoa ir lá, ela faz uma vez, a nossa plataforma tem uma auditoria, um rastreamento disso, com o código do cartório, toda a parte de selo, valida e libera a chave para você, por verdadeiro. Daí, a partir daquele momento, todo instrumento que você assinar, você está assinando por verdadeiro. Então, tá tendo uma plataforma para os cartórios trabalhar em cima. Porque eu trabalhei em cartório, eu fui escrever no cartório. Então, não, nós não somos associados aos cartórios. Mas a gente usa o instrumento de assinatura por verdadeiro para validar a nossa chave. Bem legal, bem legal. Deixa eu até explicar um pouquinho mais para você. Dentro das assinaturas avançadas ali, a própria lei que criou a ICP Brasil, que é Infraestruturas e Chaves Públicas Brasileira, cara, ela é antiga já, 2002. Caramba. Para você ver. É uma MP que criou, que é bem antiguinha já. Então a gente deveria ter evoluído muito mais a gente poderia ter evoluído muito mais nesse meio tempo e acabou não evoluindo. Mas essa legislação, ela acaba permitindo com que haja autoridades certificadoras que não sejam do governo. Então ela cria duas espécies de chaves, que é a CertSign, que é o Serasa, que é uma série de outras autoridades certificadoras que vão vender certificados digitais também. Tá? Então ela até pode comercializar a própria chave da ICP Brasil, como ela também pode criar as próprias chaves dela, que é o caso da Câmara de Contratos. Aí ela vem e cria a certificação digital dela, onde a Câmara de Contratos autentica o signatário da assinatura. Perfeito. E aí você tem vários mecanismos, inclusive, né, que podem fazer essa assinatura avançada, não somente com o certificado digital, mas eu posso fazer com geolocalização, com reconhecimento facial, com reconhecimento de íris, com biometria. Você tem mais liberdade, então. É uma série de situações. Okay. E até eu costumo falar, existe assinatura simples do ponto de vista legal, que elas, inclusive, podem dar mais segurança do que uma ICP Brasil. Perfeito. Por quê? Porque o teu certificado digital hoje no escritório, isso vai ser comum a muitos advogados, você deixa lá, eu estou aqui, meu certificado digital está lá. Meu estagiário está usando para fazer protocolo, minha secretária acaba usando, ou algum outro advogado acaba usando para consultar um processo, certo? É o meu certificado. A assinatura simples, tem algumas plataformas de assinatura simples que elas usam, inclusive, a geolocalização para poder saber se que você é você mesmo.
e ela vai permitir com que você acesse a plataforma para fazer a assinatura mediante reconhecimento facial, Que legal. mediante biometria. Então, se você não colocar a biometria lá, acaba realmente complicando, ou seja, você não vai conseguir passar, você não vai conseguir assinar o documento para frente. Um detalhezinho simples que autentica, aumentam, né, o fator de autenticação, né? Puta, você era você mesmo por causa disso, isso, daquilo, coisa que a gente nem tá imaginando, na verdade. Ó, você era você mesmo, só para te avisar aqui, você botou o dedo naquele dia, tá aqui a comprovação. Exatamente. E você veja que, do ponto de vista da gradação legal que a gente tem ali na legislação, essa seria uma assinatura simples. Só que às vezes com mais segurança, inclusive, do que um certificado digital. Perfeito. E aí tem uma coisinha importante de colocar. Se a gente pegasse, por exemplo, fazer um comparativo aí com o segmento de táxi, que é o que eu sempre uso, né? A estrutura antiga de formatação de transporte de pessoas, que é o táxi, ele era bem organizado. Ele tinha uma organização, tinha um protocolo, etc. E bacana, funcionava. Aí chegou o Uber. Mesma coisa, só que muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais eficiente. Então eu comparo assim, a estrutura que a gente entrou, ela já é bem organizada. Só que a gente entrou com essa novidade, essa forma mais arrojada, mais rápida, mais simples, né? Mas cuidando e preservando essa questão da autenticidade, esse cuidado. Porque você vai, da mesma forma que o táxi transporta a vida, e Uber também, o contrato tem que ser bem feito, a gente também cuida desse contrato da mesma forma. Então, a percepção que dá, assim, olhando de fora, é que vocês mesmos têm que cuidar do próprio mercado. Tipo assim, a gente vai ter que fazer isso para que isso tenha segurança, porque no final das contas o juiz vai analisar isso. Mas me prove ali, me mostre. Como você colocou aqui, né? Puxa, o cara foi lá no cartório, mas cada vez mais essa dependência, talvez, de um intermediário vai deixar de existir. Porque se você, tá aqui, ó, doutor, ele botou a digital no dia X, né, ele liberou o celular com a íris, então aparece o rosto dele. Tudo isso vai favorecer para o juiz olhar e falar, realmente, cara, não preciso mais comprovações. Você realmente está certificando que era ele, está testando ele, né? Você teve que movimentar o mercado. Agora, se você gostou deste corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui assistir. Deixa ele separadinho. E tem 2 conteúdos que eu vou sugerir para você aqui que estão fazendo muito sucesso. Mas antes disso, vou pedir para você, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Os 2 vídeos, o primeiro deles é sobre estratégias de marketing jurídico diferentes, que a gente chama de Growth Marketing. Dá uma olhadinha nesse vídeo que está super legal, ainda mais agora que a OAB flexibilizou, né, a permissão da publicidade. E o segundo é um vídeo que fala sobre quanto ganha um advogado. Este vídeo está gerando bastante polêmica, bastante discussão, está super legal você dar uma olhadinha nesse tema. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.